não vejo. Se eu me perguntar hoje assim, quantas pessoas morreram no Brasil por causa do Covid, eu vou falar para você, eu não sei. Sabe por que eu não sei e não quero saber? Porque nem o povo que tem que informar sabe. Nem ele sabe. Cada hora é um jeito diferente. Aí você me perguntasse, pastor, é obrigatório isso, aquilo, como é que transmite? Não sei. Porque nem o povo que tem que ensinar pra gente como é que faz não sabe. Então, de um tempo, eu já decidi que eu não fico vendo mais notícia. Porque também traz a gente lá, joga a gente lá pra baixo, né? A gente fica preocupado, parece que é tudo. No início da pandemia, primeira semana, eu achei que todo mundo ia morrer. E aí no meio dessa pandemia, numa das mensagens, o Senhor falou comigo assim: todo mundo vai morrer. Eu falei, verdade. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai morrer. Se for por Covid ou por outra coisa. Então o que nós temos apresentado para os irmãos, o que nós estamos falando aqui, é o que Deus fala com a gente. Eu quero te dizer uma coisa, essa semana Deus falou forte comigo. A mensagem que eu vou pregar aqui hoje não é para você, ela foi para mim. O Senhor trouxe isso no meu coração. Foi muito forte. Na quarta-feira, nós somos humanos, né? Posso contar para vocês, né? As falhas do pastor. Quem aqui já sabia que o pastor tem falha? Levanta a mão. Glória a Deus, que bom que vocês não esperam que o pastor não tem falha. Essa aqui levantou as duas. Por quê, esposa? Sabe bem, né? Na quarta-feira o culto estava praticamente vazio. Não tinha quase ninguém aqui. E eu vim pregar, falei assim, não, tranquilo. Os irmãos estão em casa, vão assistir o culto. O pessoal está se resguardando, tal, não sei o quê. Ok, beleza. Só está com medo, né, de vir ao culto. Aí eu chego em casa, eu recebo a notícia, a internet caiu. Eu falei, meu Deus do céu. A gente passa a semana toda preparando uma mensagem. O pessoal não vai para assistir. E aí a hora que a gente está achando que está todo mundo assistindo em casa, a internet caiu. Eu fiquei meio revoltadinho. Eu sou um filho meio emburrado, sabe? Às vezes faço birra com o Senhor. Eu comecei a fazer birra com Deus. Falei assim, uai, Senhor, que negócio é esse? Lógico que não foi assim, né? Mas a gente trabalha, a gente vai lá, se prepara para ninguém ouvir. Comecei a ficar meio nervosinho, achar que eu tinha direito de questionar Deus. Ainda mais quando eu fiquei sabendo, por informações aí, que todas as reservas de todos os restaurantes da cidade estavam lotados, acabou, por causa do dia dos namorados. Eu falei assim, uai, o povo tem medo de ir na igreja porque não vai lá para não pegar Covid, mas no restaurante amontoado, todo mundo vai. Eu falei assim, uai, senhor, que negócio é esse? Que negócio é esse, senhor? E comecei a querer questionar Deus. Aí Deus me chamou de lado e falou assim comigo, ei, para que você cultua? É para as pessoas? Para que você prepara um sermão? Para as pessoas? Aí eu já comecei a baixar a cabeça assim, não, é para o Senhor. E Ele me fez a seguinte pergunta: e todas as vezes que você subiu naquele púlpito, que o pastor Felipe subiu naquele púlpito, todas as vezes que vocês disseram que ia ter culto, eu não estava lá? Eu falei, estava. Desde os cultos que não tinha ninguém aqui. Teve um culto aqui que não tinha ninguém. O Simon vai lembrar do avivamento, né, Simon? Aquela mensagem sobre avivamento. Eu tenho certeza que todos esses bancos estavam lotados aqui, que a gente não conseguia se conter aqui depois do culto. A gente não conseguia se conter, tamanha era a atmosfera da glória de Deus. Então tem vezes que o Senhor fala com a gente para colocar as coisas no lugar, sabe? Sei, eu não te chamei para pregar para a multidão. Eu não te chamei para fazer culto para as pessoas. Eu te chamei para pregar o meu evangelho, seja para um, seja para 1000. Então eu estou andando bem mancando hoje, é porque eu apanhei, irmãos. É porque eu apanhei de Deus.
E eu creio que eu vou apanhar muito ainda. Mas quem me conhece sabe, quando eu apanho lá em casa do Senhor, eu sou obrigado a transferir a coça para a igreja. Então eu quero ler um texto contigo hoje. Abre a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 6. Esse texto é muito conhecido, irmãos, mas é muito conhecido. Toda vez que tem campanha de missões, a gente prega esse texto. Toda vez que a gente vai falar sobre missões, a gente vai falar sobre isso. Eu quero ler mais uma vez ele com você, mas hoje eu quero te chamar a ter uma visão diferente acerca desse texto. E eu creio de todo o coração que assim como o Senhor mexeu com o meu coração, Ele vai mexer com o seu também. Amém? Encontramos? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam um aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Igreja, você pode ler comigo essa última frase? Eis-me aqui, envia-me. Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor pela tua palavra, Pai. E nós queremos mais uma vez ser tocados pela tua palavra. E nós queremos que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade e aplique essa palavra de forma personalizada em cada coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir o teu chamado, que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, que a voz do Senhor seja entendida por cada um de nós. Ah, Pai, eu sei que o Senhor tem grandes coisas a fazer. Em nome de Jesus, que as pessoas que estão atendam ao chamado do Senhor. Aleluias. Amém. Meu querido, quando nós lemos esse texto, nós ficamos impactados com tudo que acontece. Isaías tem uma visão que eu gostaria de ter. E eu tenho certeza que se você é um servo do Senhor, verdadeiro, fiel, você também gostaria de ter essa visão. A visão do trono do Senhor, do Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, os serafins cantando santo, santo, santo um para o outro, e de repente a fumaça, que é a Shekinah, que é a glória de Deus, enche aquele ambiente, e a presença de Deus é tão forte que aquele homem se lança ao chão e fala assim: ai de mim, porque eu sou pecador. E o Senhor o chama: quem eu vou enviar? Quem vai por mim? Quem vai por nós? A Trindade convoca Isaías, e ele diz: eis-me aqui, me envia. Na versão mais antiga a gente está acostumado a dizer: envia-me a mim. Quantas vezes você já ouviu isso? Ah, meu querido, eu tenho certeza, se fosse eu ouvindo um chamado desse, com uma visão dessa, eu ia. Você não ia também? Se você tivesse uma visão dessa, você não ia também? Aceitava o chamado, falava assim: estou aqui, Senhor, vamos.
Vamos para a obra, vamos ganhar gente para Jesus. Vamos derrotar o inferno. Vamos encher a igreja de salvo. Vamos lá, Senhor, vamos fazer a tua obra. Vamos construir uma igreja nova, outra igreja nova, uma congregação ali, uma congregação para lá. Vamos expandir o reino. Vamos ganhar gente para Jesus. E aí o Senhor ia falar assim para nós: ei, baixa a bolinha aí. Meu chamado é diferente. Como assim, Senhor? Como assim seu chamado é diferente? Isaías, eu estou te chamando para o fracasso. Okay? Um chamado ao fracasso. A gente para no verso 8 e deveria ler o 9 e o 10. Acompanha comigo o que diz o verso 9 e o verso 10. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos dele, feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Uau! O Senhor está chamando Isaías para pregar e ninguém se converter. O Senhor está chamando Isaías para um ministério totalmente diferente. Não é um ministério de avivamento, de despertamento, é um ministério de juízo. De juízo. Do juízo de Deus sobre aquele povo. O chamado de Isaías não foi para um ministério grandioso aos olhos do homem. Ele não ia batizar muitas pessoas. O batistério da igreja de Isaías ia ficar fechado, trincado, sem água, porque ele não ia batizar ninguém. Empoeirado. Os bancos da igreja de Isaías estariam empoeirados, porque as pessoas não iriam ouvir o que ele queria pregar. Ele não estaria pregando para multidões. O seu nome não estaria no Trend Topics do Twitter, entre os mais procurados no Google. Não. As suas mensagens não teriam visualizações no YouTube. Ninguém compartilharia a sua mensagem. Ele foi chamado para um ministério diferente. Pregar para ninguém ouvir. Pregar para ninguém se converter. Porque aquele povo já estava selado para o juízo de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Senhor chegasse para você com essa proposta, você aceitaria? Se o Senhor te chamasse e falasse assim: ó, eu quero te chamar para o fracasso. Senhor, isso, para o fracasso. Ninguém vai te seguir. Ninguém vai dar ouvidos a você. Ninguém vai se converter. Você aceitaria? Aceitaria, irmãos? Você aceitaria um chamado ao fracasso? E eu fiquei me perguntando por que Isaías aceitou. Na verdade, foi o próprio Deus que trouxe essa pergunta ao meu coração, quando Ele me levou para esse texto, e Ele falou assim: por que Isaías aceitou? Por que Isaías aceitou esse chamado? E eu vou responder para você, meu querido, porque algumas perguntas eu quero responder para você essa noite. A primeira delas é essa: por que Isaías aceitou esse chamado? Sabe por quê, meu querido? Porque ele viu o Rei da Glória. E quando eu vejo a glória do Rei, a glória dos homens,
não é mais importante. Você entendeu? Não, você não entendeu. Porque se você tivesse entendido, você tinha dado um glória a Deus. Vou falar de novo. Quando eu vejo a glória do Rei, a glória dos homens não é mais importante. Algumas pessoas entenderam. Glória a Deus! Sabe o que eu estou querendo dizer para você, meu querido? É que quando eu vejo a glória de Deus, todo o sucesso humano deixa de ter importância. Isaías era um homem rico, de família real. Ele estava no palácio, acostumado à boa comida do palácio, acostumado a uma boa vida da família real. Mas agora, esse homem acostumado com o sucesso humano, ele aceita um ministério que não vai ter aplausos. Ele aceita um ministério que não vai ter tapinha nas costas. Porque o sucesso humano, ele é um caminho, o sucesso de Deus é outro. E geralmente eles não andam juntos. Geralmente é bem distante um do outro. Raramente você vai ver um homem como Billy Graham, que foi eleito várias vezes como personalidade importantíssima lá nos Estados Unidos, um homem chamado para orar pelos presidentes. Raramente você vai ver um homem assim, que recebe honra também no mundo. Na maioria das vezes, existem as exceções. O chamado de Deus é para o fracasso diante dos homens. A opinião dos homens deixa de ter importância quando eu vejo a glória de Deus. E meu querido, como nós estamos assim vivendo baseado na opinião das pessoas. Tudo o que fazemos é baseado na opinião das pessoas, no que os outros vão dizer, no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar. A gente veste uma roupa já pensando o que a pessoa vai dizer, o que o fulano vai achar da minha roupa. Tudo que eu faço, eu me importo demais com a opinião dos outros. Ei, nós temos que parar de nos importar com a opinião dos outros. Existe uma opinião que importa, é a opinião de Deus. Quando eu vejo a glória do Rei, toda disputa humana deixa de ter importância. E como nós estamos perdendo tempo, vigor, saúde, com disputas humanas. Quem é o melhor? Quem tem mais? Quem pode mais? Disputas às vezes entre famílias. Meu irmão, se você tivesse visto a glória de Deus, você não ia brigar com ninguém por causa de bens materiais, porque a nossa herança no céu, ela é, sabe o que é imarcessível? Não seca, não murcha, não acaba. Mas nós perdemos tempo aqui com disputas humanas, porque ainda a glória dos homens é importante demais para nós. Essas coisas só têm importância para nós porque nós ainda não contemplamos a glória de Deus. Porque quando contemplamos a glória de Deus, a glória dos homens perde a importância. Quando eu vejo a glória do Rei, o que é verdadeiramente importante toma lugar de primazia no meu coração. A gente está dando importância demais porque esse mundo pensa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Pedro, André, Tiago, João, por que eles abandonaram as suas redes? Por que eles abandonaram os seus barcos? A única forma de sustento que eles tinham, e aquilo dava dinheiro na época, meu querido. Por que eles abandonaram tudo? Porque eles viram o Rei. Porque viram o Rei, aquelas coisas pararam de ter importância para eles. Por que Mateus abandonou a coletoria? Aquilo dava muito dinheiro para ele. Por que ele abandonou? Porque ele viu o Rei.
Por que Zaqueu dividiu tudo o que tinha, todos os seus lucros com os pobres e devolveu a quem ele roubou? Porque aquilo deixou de ter importância para ele. Ele viu o rei. Quando nós somos confrontados com a glória do rei, a glória dos homens perde todo o valor. Sabe, eu leio Filipenses 3:8. Olha o que Paulo diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa, presta bem atenção, por cuja causa perdi todas as coisas. Perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Não fui eu que coloquei essa palavra na Bíblia, não, meu querido, foi o Espírito Santo. Considero as coisas que eram importantes para mim como esterco agora, para poder ganhar Jesus. Paulo era o menino de ouro do farisaísmo, estudado, aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem que tinha um futuro brilhante pela frente dentro do contexto farisaico. Já com certeza estaria desfrutando de muita coisa boa, de prazeres que o farisaísmo dava para ele, essa seita que havia dentro do judaísmo. Mas ele viu o rei, ele viu o Senhor. E no momento que ele viu o Senhor, as coisas que antes eram importantes, agora são consideradas como esterco. E deixa eu perguntar uma coisa para você: por que as coisas do passado ainda são tão importantes para nós? Por quê que nós ainda damos tanto valor às coisas desse mundo? Por que é tão importante o sucesso nesse mundo? Por que é tão importante fazer dinheiro, fazer fortuna, ter sucesso, conquistar, comprar, ter? Por quê? Por que isso ainda toma o lugar de primazia no nosso coração? Por que ainda é tão importante o nosso prazer carnal? Por que eu não consigo servir ao Senhor? Porque eu preciso satisfazer a minha vida sexual, os meus desejos sexuais, meus desejos da carne. Por que isso ainda é tão importante para nós? Porque nós não vimos o rei. Porque se tivéssemos visto o rei, as nossas prioridades já teriam mudado há muito tempo. Há muito tempo. O que realmente importa para nós? O que realmente importa para nós, igreja do Senhor? O que realmente importa para nós? Por que nós temos tanta dificuldade de enxergar o Rei da Glória? Essa é a segunda pergunta que o Senhor fez para mim. A primeira foi essa: por que Isaías aceitou esse chamado? A segunda foi: por que eu e você, por que eu tenho tanta dificuldade de enxergar o Rei da Glória, a glória de Deus? São duas respostas. Primeiramente, porque para eu enxergar o Rei dos Reis, alguns reis precisam morrer. Para eu enxergar o Rei da Glória, alguns reis do meu coração precisam morrer. Eu sempre perguntei, por que o texto começa? Isaías 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Meu querido, presta bem atenção. Os reis desse mundo nos impedem de enxergar o trono da graça. Nós temos muitos reis no nosso coração, muitos reis. Nós acabamos colocando prioridades dentro do nosso coração, dentro do trono do nosso coração, e que se eles não forem destronados,
nós não vamos conseguir ver o Rei da Glória. Nós somos impedidos de ver o Rei da Glória porque alguns reis precisam morrer no seu coração. Os desejos do teu coração precisam morrer, porque senão você não vai enxergar a glória de Deus. Você vai viver a sua vida vendo a igreja do Senhor se movimentar, vendo as coisas de Deus acontecer, mas você não vai enxergar a glória de Deus porque você tem outros reis. E não sou eu que digo isso, é a Bíblia. É impossível, segundo o Senhor Jesus, servir a dois senhores. Ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir a Mamon, o dinheiro. Enquanto esses reis não forem destronados do nosso coração, nós não vamos conseguir enxergar o Rei dos Reis. Mas eu disse que são duas respostas. Por que nós temos tanta dificuldade de enxergar o Rei da Glória? A segunda, em segundo lugar, é que nós não enxergamos o Rei porque nós temos medo. Medo. Existe um medo de nos achegarmos diante desse Rei. Existe um medo de nos achegarmos diante de Deus. Nós sabemos que quando nós chegarmos diante de Deus, coisas vão ter que mudar dentro do meu coração. Isso já é mostrado desde o Antigo Testamento. O Santo dos Santos, o lugar que nós acabamos de cantar aqui, quem já pisou no Santo dos Santos não quer pisar em outro lugar. Deixa eu te explicar como é que funcionava o Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, mas ele entrava depois de um ritual de purificação. Ele primeiro se purificava, oferecia oferta pelo pecado, para depois entrar na presença de Deus, porque todo mundo sabe que não dá para entrar na presença de Deus carregando pecado. Sabe por que você sabe? Sabe por que todo mundo sabe? Porque está no nosso imaginário. Quantas vezes você já ouviu, já deve ter falado, conversando com alguém no pátio da igreja, e alguém vai e solta um palavrão no pátio da igreja? Já aconteceu isso contigo? Não você soltar um palavrão no pátio da igreja, porque você é santo, mas alguém que estava conversando contigo soltar um palavrão no pátio da igreja. E aí a gente vem com aquela frase: ei, falam dessas coisas na igreja. É ou não é? Já passou por isso? Na igreja você falar isso? Na igreja não pode. Por que na igreja não pode? Porque a gente tem na nossa cabeça que aqui é o lugar de adoração, o lugar de Deus, onde Deus habita, onde Deus está. Então a gente sabe que aonde Deus está, Ele não tolera o pecado. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: ei, isso não é roupa de ir na igreja? Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: ei, isso não é coisa de fazer na igreja? Quantas vezes você já ouviu alguém falar alguma coisa desse tipo? É porque sabe que a presença de Deus exige santidade. Então nós temos medo da presença de Deus, como aquele povo no deserto, onde Deus falou: ei, subam o monte. E aquele povo falou assim: não, Moisés, nós não vamos subir o monte não, vai você no nosso lugar, porque nós temos medo da presença de Deus. E aí eu lembrei de uma música que até pouco tempo eu não gostava. Tem a letra dela aí, não tem? Você conhece a letra dessa música? Quem aqui já ouviu essa música? Quem sabe cantar essa música? Quem sabe cantar, fica de pé, por favor. Quem sabe cantar essa música, pode ficar de pé. Você já ouviu alguma vez? E se você não sabe, fica de pé que você vai aprender. Tá? Tem nada ensaiado aqui, eu não quis ensaiar, não quis. Então canta bem forte. Então me tira o medo, Senhor. Tira o medo. Declare. Que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Aleluias. Me faz entender. Canta bem forte pro Senhor. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Temer as pernas, a porta aberta é você.
declare. Mais perto do monte, mais perto da face, mesclando com peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer. Levanta sua mão e declara então. Então me tira Aleluias. que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Aleluias. Me faz Bem forte, declare. que a tempestade é você, chuva forte Aleluia. é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, me tira o medo. Declare. Faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluias. Aleluias. Pode se assentar, meu querido. Pode se assentar. Sabe o que essa música fala? Do medo que nós temos de entrar na presença de Deus. Do medo que nós temos de entrar na presença de Deus. Sabe por quê? Vou te contar agora. Por que eu não quis ensaiar? Sabe por que eu não quis passar essa música? Porque às vezes a gente quer fazer tudo perfeitinho aqui, com medo da transmissão online, sabe? Tem um pastor que eu amo muito, gosto de ouvi-lo pregar, e ele canta tudo desafinado, ele não está nem aí, sabe? Eu não posso ficar tendo medo da opinião dos outros, não. Se eu estou com vontade de cantar, então me tira o medo, eu canto. Se eu quero louvar o Senhor, eu louvo. Eu não posso ficar me limitando na presença do Senhor pela opinião dos outros. Eu não posso ficar me limitando na presença do Senhor por medo do que vão falar. E mais ainda, eu não posso ficar me limitando na presença do Senhor por medo do que Ele vai fazer na minha vida. Aleluias. O Senhor quer fazer grandes coisas na tua vida. O rei tem pressa de agir na tua vida, mas nós temos medo da presença do rei, porque a presença do rei mostra a nossa podridão. Como nós somos pecadores. Foi exatamente isso que Isaías disse. Então eu gritei. Meu irmão, ele não falou baixinho, contrito assim: ai de mim, porque eu sou pecador. Não! Quando ele viu a glória de Deus, ele gritou: ai de mim! Doeu! Foi na alma, foi no coração, doeu naquele homem. Ele disse: eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe qual que é o problema, meu irmão? Me perdoe, mas o problema é que nós temos o rabo preso com o diabo. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós estamos em sociedade com o inferno. Esse é o nosso problema. Nós dizemos que somos filhos de Deus, mas agimos como servos de Beelzebul. O que é importante para nós é a agenda da terra, é a agenda do inferno. Nós estamos fazendo de tudo para saciar os nossos desejos, quando na verdade nós deveríamos fazer de tudo para saciar Deus, a glória dele, o nosso Senhor.
não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é a minha vontade, é a vontade dEle. Como eu disse sobre os fariseus, você quer entender um pouquinho como é que viviam os fariseus e como é que era essa situação dos fariseus na época de Jesus? Eu quero te indicar uma série. É uma série. Você não vai achar essa série na Netflix, você não vai achar essa série na Globo, você não vai achar essa série em nenhuma outra plataforma, só em uma plataforma. Chama The Chosen. C-H-O-S-E-N. T-H-E. The Chosen. Baixa esse aplicativo. A primeira temporada você assiste de graça. É fiel às Escrituras. Eu assisti a primeira temporada inteira. Chorei em cada episódio. Ana Daniele que me indicou. Chorei em cada episódio. De ver de uma forma fiel como as coisas que a gente lê no Evangelho. É o chamado dos discípulos. Isso aí, ó. The Chosen. Baixa lá. Assiste. São 8 episódios da primeira temporada. Para na hora da mulher cananeia no poço lá, sabe? Aquele poço da mulher samaritana, quer dizer, cananeia não, mulher samaritana. Esse é o último episódio. Ali você vai ver quem eram os fariseus. Ali você vai ver quem eram os fariseus. E olha o que Jesus diz a respeito dos fariseus. João 5, 39 a 44. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Olha o que Jesus diz acerca dos fariseus. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Vou traduzir para você. Sabe o que Jesus está falando para os fariseus? Vocês não estão enganados. Vocês sabem quem eu sou. Nicodemos, o maior dos fariseus, chegou para Jesus e falou assim: nós sabemos que ninguém pode fazer o sinal que você faz. Os sinais que você faz ninguém pode fazer se não for da parte de Deus. Aqueles homens sabiam quem era Jesus. Não tinha como negar diante das Escrituras quem era Jesus. Mas eles não quiseram ir para Jesus para terem vida. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque era muita coisa que eles teriam que abrir mão. Era muita coisa que eles teriam que abrir mão. Como Jesus disse para aquele jovem, falou assim: vai, vende tudo que você tem e me segue. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aquele homem falou assim: não, porque era muita coisa, era muito conforto, era muito status, era muito sucesso, e Jesus estava chamando eles para uma caminhada de fracasso, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde passar a noite. O Filho do Homem não tem glória. O Filho do Homem nasceu numa manjedoura. O Filho do Homem não nasceu cercado por todas as celebridades da época. Ele nasceu cercado pelos animais dentro do estábulo. O chamado de Jesus era para um fracasso humano. Abandonem o conforto, abandonem o sucesso dos homens, abandonem a glória dos homens. Eu não aceito a glória dos homens de Jesus. Mas aqueles homens, os fariseus, eles estavam satisfeitos com a glória dos homens. Nós estamos como os fariseus. A glória dos homens tem sido nosso alvo. E é por isso que nós queremos ser membros das igrejas, porque isso dá status. O rapaz é bom, ele é membro da igreja. Aquele fulano é bom, ele é membro da igreja. Mas nós não queremos nos posicionar contra o pecado, e muito menos abandonar o pecado, porque isso custa, porque isso dói. O problema é que nós amamos tanto o pecado, que não queremos ver a glória de Deus. Nós temos medo do que podemos perder.
Nós temos medo do que podemos perder se nos entregarmos completamente a Jesus. Nós temos medo de morrer nas mãos de Deus. E sim, vamos morrer nas mãos de Deus. Nós precisamos morrer nas mãos de Deus. Foi exatamente o que Jesus disse a Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. Foi exatamente o que Paulo experimentou. Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós não queremos morrer por Jesus. Só que nós nos esquecemos, meu querido, que quem disse, tudo te darei, se prostrado me adorares, não foi Jesus. Essa frase não é de Jesus. Essa frase é do diabo. Tudo te darei, se prostrado me adorares. Nós temos medo da presença de Deus porque ela vai nos purificar. Isaías 6 e 7. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Entenda que querer ser perdoado é diferente de realmente estar arrependido. Se eu perguntar aqui quem quer o perdão de Deus, todo mundo vai falar: eu quero perdão, eu quero ser perdoado. Mas nós não queremos que o fogo do Senhor toque em nossas vidas. Nós queremos o perdão, mas não queremos o fogo. Nós queremos o perdão, mas não queremos a purificação. Nós queremos o perdão, mas não queremos abandonar o pecado. Não queremos. Sabe por quê? Porque nós temos medo do fracasso. Quantos aqui aceitariam o chamado de Noé? Pregar 120 anos e não levar ninguém para dentro da arca, e ser chamado de louco? Quantos aqui aceitariam o chamado de Noé? Quantos de nós obedeceríamos quando o Senhor nos pedisse para nos casar com uma prostituta? Como é que é? E Deus pede isso, meu querido. Deus pediu. Pergunta para Oséias. Quantos de nós aceitaríamos um chamado desse? Para um fracasso, para ser traído e ir lá buscar a mulher de novo para casar com ela. Quantos de nós aceitaríamos um chamado desse? Você aceitaria andar 2 anos nu, pelado pela cidade, porque o Senhor mandou, passando vergonha 2 anos inteiros? Isaías aceitou? Você aceitaria pregar para os seus piores inimigos, aqueles que mataram o seu povo? Aceitaria? E saber que todos eles iriam se converter? Pois é, Jonas também teve dificuldade, mas ele foi. Você aceitaria um chamado para ser cerrado ao meio? Porque esse foi o final de Isaías. Esse homem foi cerrado ao meio. Cerrado ao meio. Você aceitaria um chamado para ser apedrejado, como foi Estevão? Para morrer apedrejado, como foi aquele homem? Você aceitaria um chamado para ser perseguido, preso, apanhar como apanhou Jeremias ou Paulo ou qualquer um dos outros apóstolos? Você aceitaria um chamado para ser crucificado, como foi Jesus? Não dá para brincar de evangelho mais. Lucas 9, 23, 25. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Só que presta atenção, meu querido, nós não estamos falando do mundo inteiro. As pessoas estão trocando a glória de Jesus, não é para ganhar o mundo, é para ganhar uma namorada, é para ganhar um namorado, é para ganhar R$1.000 a mais, é para ganhar um troquinho a mais, é para ganhar R$600 a mais.
Estamos trocando a glória de Deus por coisas que Paulo diz que são esterco, enchendo o nosso coração de esterco, quando deveríamos enchê-lo da presença de Deus. O que é importante para você? Teu sucesso profissional? O que é importante para você? Sua conta bancária? Isaías era um homem do rei, e ele chegou diante dessa situação com uma conta bancária gorda, uma carruagem top de linha. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu nem deveria fazer esse parênteses, mas eu vou fazer. Eu não estou dizendo que você não pode ter as coisas. Que Deus te abençoe e você tenha muita prosperidade em nome de Jesus. Muita prosperidade. Mas que a tua prosperidade sirva para o reino. Que a tua prosperidade sirva para o rei. Que isso não sirva para impressionar os homens. Que isso não seja o alvo da tua vida. Nós estamos vivendo uma geração com medo de fracassar diante dos homens, mas que tem fracassado miseravelmente diante de Deus. Na maioria das vezes, o que é fracasso para o homem é a glória no céu. Há 10 anos, mais ou menos, eu quero cantar uma música aqui na igreja, mas eu achava a letra dela muito pesada. Não, para cantar essa música a gente tem que estar muito em dia com Deus. O Senhor me disse que não é assim não. A música que nós vamos cantar agora, pode vir para cá, Simon. A música que nós vamos cantar agora, ela não é a canção de uma pessoa que ama muito a Deus. Ela não é a canção de um homem que está completamente diferenciado. Não. A música que nós vamos cantar agora, ela deve retratar a vida de qualquer cristão. E eu vou ser um pouquinho mais pesado. Se a tua vida ainda não está assim, como a letra dessa canção, você ainda não viu o rei. Você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu o que é cristianismo. Porque cristianismo, servir a Jesus, é abrir mão de tudo. Ou você abre mão de tudo, ou nada vai funcionar. Medite na letra dessa canção, por favor. A quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra alguém que eu queira
achou a letra dessa canção pesada? Forte? Achou? Não existe meio termo no cristianismo. Não existe um cristianismo light. Ou você se entrega por completo, ou você não vai entregar nada. O Senhor Jesus não está pedindo metade das nossas vidas. O Senhor Jesus está pedindo tudo. Essa não é a oração de Paulo. Essa é a oração de qualquer cristão. Deveria ser assim. Deveria ser assim na minha vida. Deveria ser assim na tua vida. Mas pastor, eu vou ter que perder tudo. Só se o Senhor quiser. Só se o Senhor quiser. Se esse for o plano do Senhor, que assim seja. Mas todo servo de Deus precisa colocar a glória dele, a presença dele acima de todas essas coisas. Quando eu digo abro mão dos meus sonhos, eu estou dizendo que eu prefiro os sonhos do Senhor. Quando eu digo que eu abro mão dos meus planos, eu estou dizendo que eu prefiro os planos do Senhor. Quando eu digo que eu abro mão da minha vida, eu estou dizendo que eu prefiro morrer a ter que negar a Jesus, e que eu estou disposto a morrer por Ele pela causa do Evangelho. Isso não é coisa para super crente, isso é coisa para qualquer cristão. Quando eu digo que eu abro mão dos prazeres, das vontades e das riquezas, eu não estou falando nada demais, nada do que a Bíblia já não ensina. Eu não posso amar o dinheiro, eu não posso amar esse mundo mais do que o meu Deus. Mas nós olhamos uma canção dessa e falamos assim: ei, isso é demais para mim. Se isso é demais para você, me perdoe, mas o cristianismo é demais para você. Porque servir ao Jesus é se entregar por completo. Você quer se colocar de pé e cantar essa canção desde o início, junto com o Simon? Só se você quiser. Você que está em casa também, se você conhece essa canção, canta junto aqui. A quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Sou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu, e eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Sou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Sou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, onde o sacrifício sou eu,
que fazer, pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna. Deus, o que fazer, pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna. E eu sou apaixonado. Feche seus olhos, por favor, meu querido. Tanto aqui quanto em casa, você que está nos assistindo. O que você vai fazer? Para onde você vai ir? Eu quero te dar a oportunidade hoje, muito simples, de entregar o seu coração para Jesus. Talvez você percebeu essa noite que você ainda não é convertido. Você ainda não entregou o teu coração para Jesus. É simples. Feche seus olhos e você que quiser, repete a oração que eu vou fazer. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu decido abrir mão dos meus pecados, do meu passado, da minha vida. Eu quero o Senhor Jesus Cristo. Eu quero viver para o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. E nessa noite eu confesso o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus que eu oro. Continua com seus olhos fechados. Há alguém aqui dentro do templo que fez essa oração e quer entregar o seu coração para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Alguém? Glória a Deus, aleluia. Alguém quer entregar o seu coração para Jesus? Você fez essa oração, quer entregar o seu coração para Jesus? Você em casa, você fez essa oração? Me procura depois, eu preciso conversar contigo. Mas eu quero fazer uma segunda oração também muito simples. E é para você que entendeu hoje que o padrão, ele é muito mais alto do que você estava imaginando. E que Deus quer muito mais de você do que você está oferecendo. Se você quer orar, repete a oração que eu vou fazer, porque essa oração também é minha. Porque diante dessa verdade que o Senhor trouxe ao meu coração, eu percebi como eu preciso abrir mão para viver Jesus. Se você quer, aonde você estiver, levanta uma de suas mãos. Se você puder levantar as duas em sinal de rendição. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu entendo que o padrão é mais alto e que o que eu tenho oferecido ao Senhor ainda é muito pouco, Pai. Espírito Santo, me capacita, me fortalece, para que verdadeiramente eu possa oferecer a minha vida como um sacrifício santo, puro e agradável ao Senhor, porque esse é o culto que o Senhor espera de nós. Eu abro mão, Senhor, eu abro mão das coisas do mundo, porque eu sei que ter o Senhor Jesus vale mais do que qualquer coisa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, meu querido. Eu prometo a você que no próximo domingo a gente vai terminar às 8. Eu avisei antes hoje que seria um pouco mais demorado. Graça e paz. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde e te dê uma semana de vitória na presença dEle. O que fazer?